Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, mais especificamente sobre um movimento literário chamado de arcadismo. E como eu sempre costumo dizer, não há como falar de literatura sem falarmos do contexto histórico, no qual se insere determinado movimento artístico. E não seria diferente com o arcadismo, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa traçar uma linha do tempo em que eu consiga encaixar os movimentos literários que aconteceram, principalmente aqui no Brasil, antes do arcadismo. Então, numa linha do tempo, a gente tem aqui no Brasil o quinhentismo, em seguida o barroco, depois o arcadismo. Então, o arcadismo é o nosso terceiro movimento literário. A nível mais universal, digamos assim, quando a gente pensa também no campo artístico da Europa, é importante que vocês saibam que o arcadismo, ele também aconteceu na Europa após o movimento barroco. E por que eu estou destacando essa informação? Porque geralmente o movimento literário, ele surge para se opor ao movimento que o antecede. Então, pensa nisso. Um movimento literário, uma corrente artística, ela surge por conta de uma insatisfação com o movimento que antecede. E aí, se eu consigo lembrar das características do barroco, logo eu consigo entender melhor as características do arcadismo. Então vamos lá? Quando eu falo de arcadismo, efetivamente o arcadismo ele acontece no século XVIII. Mas as definições que vão servir de base para esse movimento, elas começam a se definir, elas começam a acontecer já no final do século XVII. E aí vamos pensar aqui um pouquinho, quando eu falo para vocês sobre essa ideia de oposição ao movimento anterior, eu vou lembrá-los do seguinte, que o barroco era uma escola literária, lembra que o barroco surgiu de um contexto religioso, da reforma protestante, logo em seguida a contra-reforma, e a partir desses ideais, desses conflitos religiosos, a gente tem o surgimento do movimento barroco. Então a ideia dessa corrente artística, ela estava muito associada ao campo da religião. Os ideais que dominavam e que determinavam o campo do movimento barroco estavam muito associados à ideia da religião, a uma ideia teocêntrica, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque no final do século XVII e início do século XVIII, começam a acontecer movimentos que vão se distanciar dessa ideia religiosa e desse conceito teocêntrico. Que ideais são esses? A gente começa aí, por exemplo, a pensar que a razão ela vai se sobrepor à fé. E aí, dentro desse contexto da racionalidade, o indivíduo que está inserido aí nesse momento histórico, ele começa a encontrar explicações para os seus questionamentos no campo da terra e não mais no campo celeste. E isso faz com que o pensamento humano se modifique, isso faz com que o comportamento se modifique. E logo você vai encontrar essa mudança sendo transferida para o campo da arte, mais especificamente no nosso caso, para o campo da literatura, tá bom? Então, que movimentos que aconteceram, que circunstâncias, que situações que aconteceram que fizeram com que o pensamento do homem mudasse nesse final de século XVII para início de século XVIII. A gente começa aí com as descobertas de Isaac Newton, falando sobre a questão da gravitação universal. Então ele começa a dar explicações que são muito mais científicas, para coisas que talvez morassem somente no campo de uma explicação religiosa, ou talvez nem tivessem explicações. Então, a ideia de você conseguir explicar coisas através da ciência e se distanciar do campo do sagrado faz com que o homem dê mais valor à razão. Pensamentos de filósofos como Spinoza, Locke, Descartes começam a transformar a sociedade. Então, algumas ideias surgem, ou seja, o ser humano, o indivíduo que está inserido nesse momento, ele começa a questionar e ele começa a buscar soluções, explicações
dentro de um campo científico, dentro do campo do pensamento. Ele não sai daqui, ele não busca mais explicações no céu. A explicação ela está aqui, no campo terreno ao qual ele tem acesso. Ainda dentro desse movimento, né, alguns intelectuais, como por exemplo, né, Rousseau, Voltaire, eles vão confirmar, eles vão ratificar esse ideal, esse pensamento da razão, vão dar valor, vão dar ênfase à questão da racionalidade. Tudo isso acaba culminando num movimento ideológico que nós vamos chamar, né, no século XVIII de iluminismo, daí a ideia do século das luzes. Então, o que foi esse movimento do iluminismo? Foi justamente um movimento que procurava trazer, a partir de explicações muito mais concretas e palpáveis, né, as resoluções para algumas angústias humanas. Então, eu trazia o conhecimento, um conhecimento científico, e negava a minha ignorância, a ignorância das pessoas em relação ao que existia, né? Ao fato de desconhecer muita coisa ou não acreditar em muita coisa. Então, quando eu falo de iluminismo, eu estou falando, né, da ideia de trazer luz para as trevas da ignorância, tá bom? Então, esse movimento, ele começa ali a dar início ao que a gente vai entender como arcadismo, ok? E aí, quando eu falo de arcadismo, pensem que, embora eu tenha dois movimentos aí que, né, um no campo da arte, outro no campo da ideologia, então eu estou falando de dois conceitos distintos, o iluminismo, ele serve de pano de fundo para a criação do arcadismo. E ele serve de pano de fundo por quê? Ele serve de pano de fundo porque ele traz para o homem uma nova visão do mundo, né? Um novo conceito. O conceito, por exemplo, em que a explicação de tudo está, por exemplo, na natureza. Então, para o indivíduo Arcade, para o indivíduo, né, que tem essa ideologia do iluminismo, a natureza é o local do equilíbrio, é o local do pano de fundo, é o local em que o homem ele se encontra ali em harmonia. Então as ideias de iluminismo e de arcadismo, elas vão se conjugando, né? Elas são muito próximas, embora um esteja no campo ideológico e o outro esteja no campo artístico, beleza? E aí, por que eu estou destacando principalmente essa questão da natureza? Primeiro, para falar o porquê do nome arcadismo, né? De onde surge esse nome, arcadismo? Arcadismo surge da palavra Arcádia, que era uma região, né, da Grécia Antiga, em que viviam pastores, né, uma região montanhosa, em que viviam pastores, e esses pastores, eles estavam ali vivendo num momento de plenitude. Era o local da harmonia, era o local da vida ideal. Então, por que a Arcádia era o símbolo, né, era o local símbolo desse movimento? Porque a Arcádia representava exatamente essa vida em meio à natureza, que está distante da turbulência citadina, né? A gente está falando de um momento em que as cidades estão crescendo de maneira muito intensa, e esse crescimento gera uma turbulência, e o homem Arcade, ele quer fugir dessa turbulência, dessa agitação urbana, e para ele o ambiente ideal, o lugar ideal é a natureza, é onde ele encontra a paz, é onde ele encontra o equilíbrio. Então a Arcádia era esse local. E já que o movimento Arcade, ou seja, o arcadismo, tinha como ideal essa vida plena, em harmonia, em equilíbrio com a natureza, nada melhor do que associar esse movimento a esse nome, né, a esse lugar que era o lugar ideal. Entendido? Em virtude disso tudo, se eu estou falando que a natureza é o lugar ideal, se o nome do movimento, né, ele surge, né, de um lugar que era um lugar campestre, um lugar, né, voltado para a natureza, um lugar onde viviam os pastores. Se eu estou falando que todo o movimento se cria em torno dessa atmosfera, eu não posso deixar de falar que a temática Arcade, ela está ali
sempre voltada para o ambiente campestre. Então, quando eu falo de características temáticas, são temas, né? Ou seja, o que você vai encontrar nos textos árcades? Você vai encontrar uma ambientação campestre. É o lugar ideal para o homem árcade. Por que é o lugar ideal? Porque o homem, ele precisa, para estar pleno, para estar equilibrado, ele precisa estar próximo à natureza, tá? E a gente busca essa natureza no ambiente campestre. Equilíbrio, obviamente, e harmonia da natureza, então isso já vinha como ideal iluminista, isso já vinha desse ideal, né, de racionalidade, de buscar na natureza, naquilo que é palpável, que é concreto, que é visível, que é físico. Então a busca na natureza, justamente para essa sensação de paz e plenitude, que até então era uma busca que tinha que ser naquilo que era sagrado, que era intocável, que era distante, agora não. Em seguida, uso de pseudônimos. Por quê? O que são pseudônimos? São nomes falsos, tá? Os poetas árcades, eles eram homens da cidade. E aí, como falar do campo, como dar veracidade, né, ou verdade a um texto, né? Como é que eu vou falar de uma vida no campo se eu não vivo no campo? Então, justamente para que eu dê veracidade ao meu texto, à minha poesia, por exemplo, eu preciso me despir de quem de fato eu sou e criar um novo nome, criar um novo eu, para que esse elemento, esse novo ser, sirva sim a esse propósito na natureza, a esse propósito de cantar ou de exaltar essa vida campestre, tá? Que verdadeiramente os homens que escreviam, né, os poetas árcades, não viviam. Então era necessário criar um pseudônimo para que eles não fossem falsos com as suas ideologias aqui. Utilização de temas e elementos da antiguidade clássica. Essa é uma característica do movimento árcade, um retorno, na verdade uma busca a elementos clássicos. Que elementos clássicos, Ana Paula? Por exemplo, quando eu faço referências a questões mitológicas. Nesse momento eu estou fazendo uma referência à antiguidade clássica. Então muitos poemas árcades trazem na sua construção referências a deuses mitológicos, né, a elementos da mitologia. Então isso é muito importante de destacar. Como que às vezes você percebe, por exemplo, num texto árcade, a presença da mitologia? Quando algum substantivo, isso é um dos exemplos, tá, gente? Quando, por exemplo, você encontra numa poesia árcade um substantivo comum sendo escrito com letra maiúscula, essa é uma referência mitológica. Aí você vai se perguntar por quê? Quando, por exemplo, eu escrevo a palavra amor com letra maiúscula, significa que ali o amor não é mais o substantivo comum. Eu faço referência naquele momento ao Deus do amor ou à deusa do amor. Quando eu escrevo, por exemplo, a palavra destino com letra maiúscula, eu não estou mais fazendo referência ao substantivo comum destino. Eu estou fazendo referência ao Deus do destino. Então, essas observações, elas precisam estar aí, né, em foco quando você lê uma poesia árcade. Então, quando alguns substantivos comuns são escritos no meio do texto, né, no meio da poesia com letra maiúscula, saiba que na verdade o poeta quer dar ali o destaque de que aquela palavra não está representando somente o substantivo comum, ela está representando um deus mitológico, tá bom? Em relação às questões aqui, né, aos lemas árcades, como assim aos lemas? Quando eu quero pensar em arcadismo, existem algumas expressões latinas, né, que vão definir o movimento árcade. Eu falo, né, geralmente o seguinte, que se você conhece essas 5 expressões latinas, né, ou seja, em latim, se você reconhece o significado e entende esse conceito, você sabe tudo sobre arcadismo. Vamos começar? A primeira, né, esse primeiro lema árcade é o fugere urbem. E o que é o fugere urbem? É a fuga da cidade, a fuga do ambiente urbano. Lembra que esse ideal já surgia, já antes, efetivamente, até da criação desse movimento? Eu preciso fugir da agitação citadina, eu preciso sair
da cidade, eu preciso sair desse crescimento, dessa turbulência urbana. Então, o homem Árcade, ele busca nos seus textos mostrar que ele está distante da cidade. Ele foge da cidade, tá? Por que ele foge da cidade? Porque ele busca o locus amoenos. O que é o locus amoenos? É o lugar ameno. E onde é esse lugar ameno? É o campo. Então, o poeta Árcade, ele foge da turbulência citadina e ele busca um lugar ameno. Que lugar ameno é esse? O ambiente campestre. Em seguida, a gente tem a áurea medíocrita. O que é a áurea medíocrita, gente? É essa ideia da mediocridade do ouro. É a rejeição ao luxo, é a rejeição, né, a ideia da quantidade, do valor atribuído. Então eu rejeito porque se eu falo que a vida simples ela traz muito mais prazer, é porque eu estou automaticamente rejeitando a vida do luxo, né? E esse era um ideal muito barroco, né? A ostentação, o luxo, né? A exaltação da riqueza, do poder, do dinheiro. Tudo isso era exaltado no barroco. E aí, já que o homem Árcade quer contrariar esse ideal barroco, o que ele faz? Ele diz que o ouro, que a riqueza é medíocre. Não é em busca disso que ele está. A felicidade para o homem Árcade, ela está nas coisas simples. Ela está na natureza, ela está numa vida tranquila, num lugar ameno, que é esse ambiente campestre, bucólico. Então, uma palavra que é muito usada no arcadismo é o bucolismo. O que é o bucolismo? É justamente essa vivência em ambiente campestre. Então, eu digo que algo é bucólico quando eu tenho essa atmosfera de natureza em torno, tá? Isso é bucólico, tá bom? Inutilia truncati. Esse inutilia truncati é mais um conceito que rejeita alguns ideais barrocos, como, por exemplo, né, o rebuscamento. Então, aqui eu estou falando das coisas inúteis, né? É uma rejeição às coisas inúteis. Que coisas inúteis? Lembrem-se que a poesia barroca, ela era uma poesia altamente culta, rebuscada, excessos de figuras, de linguagem, né? Jogo de ideias e palavras. Então, a linguagem Árcade, né? Lembra que eu estou falando aqui também da forma. A linguagem Árcade era uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, muito inacessível. E aí, esse Inutilia truncati é exatamente a rejeição que o homem Árcade tem a essas coisas que são demais, a esses excessos. E aí a gente pode falar desses excessos, por exemplo, no campo linguístico. Então, é a rejeição desse rebuscamento excessivo, é a rejeição, por exemplo, dessas construções muito elaboradas, tá bom? Então, a linguagem Árcade, a gente já vai falar disso, é uma linguagem simples, assim como, na verdade, a linguagem Árcade, ela se conjuga, ela combina com a temática. Se eu tenho uma temática de vida simples, eu não vou escrever difícil. Tudo meu é muito simples, tudo meu é muito acessível, tudo meu é muito equilibrado, tá? É muito harmonioso. Então, existe aqui, na verdade, uma conjugação entre temática e ideologia desse movimento. E por último, essa que é bastante famosa, né? Muitos conhecem o que significa essa expressão, que é o carpe diem. O que é o carpe diem? É o aproveite o dia, né? É você colher o dia, né? Ao pé da letra seria isso. Então, o que seria esse aproveite o dia, colha o dia? Significa que vocês devem se lembrar que o ideal barroco, né, no contexto desse movimento barroco, o homem ele vivia sempre muito angustiado e preocupado com o momento posterior, né? Ou seja, preocupado com as ações do hoje que poderiam refletir em algo futuro. O homem barroco, de novo, o homem barroco ele estava sempre muito preocupado com as suas ações, com o seu comportamento atual, com o seu comportamento presente, porque isso podia ter reflexos negativos, né, e consequências futuras. O homem Árcade não. Lembra que o arcadismo ele está destituído de conceitos religiosos?
O Árcade, ele é racional, ele preza pela razão. Então, quando eu falo de carpe diem, significa que eu preciso aproveitar o momento, até porque o amanhã eu não sei nem se chegará. Então, logo, o homem Árcade, ele está ali sempre disposto a aproveitar o tempo que ele vive. Ele não está preocupado com o depois, ele não está preocupado ou angustiado com aquilo que ainda está por vir. Ele vive o presente, tá? Então, o carpe diem tem essa referência do aproveite o dia, aproveite o momento, tá? Então, o homem Árcade, ele aproveita o momento, ele está sempre ali para o presente, beleza? Quanto às características formais, toda vez que eu falo de característica formal, significa que eu estou falando da forma do texto, a parte estética do texto, tá bom? Então, eu já havia mencionado que a linguagem Árcade, né, a linguagem dos poemas Árcades, ela combina com a ideologia Árcade, com a temática Árcade, que é uma temática, que é uma ideologia da simplicidade. Então, a linguagem ela é simples e clara. Há uma inspiração clássica, então, de novo, tá vendo que há sempre uma conjugação aqui entre a característica temática e a característica linguística, formal? Então, existe aqui uma utilização, uma referência à antiguidade, existe na forma também uma referência a essa antiguidade clássica. E essa referência eu faço a partir, por exemplo, dos textos em forma de soneto. Então, o que é um soneto? Só para lembrarmos, soneto é aquele texto, aquela poesia, aquele poema de forma fixa, que é composto por 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos cada uma, as 2 últimas com 3 versos cada uma. Nós costumamos dizer que são 2 quartetos e 2 tercetos. Então, a inspiração clássica no quesito forma, ela é apresentada quando você tem aí a presença de textos em soneto. Regularidade métrica. Há também ainda um retorno ao clássico quando a gente, por exemplo, tem os sonetos com uma métrica decassílaba. Em outros textos, a gente vê uma métrica alexandrina, né, que são os versos de 12 sílabas poéticas. Então, há uma preocupação ainda, né, em relação à forma. Embora a linguagem seja simples, seja uma linguagem clara, no aspecto formal, né, da construção métrica do texto, ainda há uma preocupação com a questão da regularidade métrica, tá? Geralmente são textos com versos decassílabos, ou seja, versos de 10 sílabas poéticas, ou então textos de 12 sílabas que nós chamamos de versos alexandrinos, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ideal Árcade no Brasil. Então, só para lembrar, o arcadismo ele chega aqui no Brasil também no século XVIII, tá? E ele acontece em que momento? A gente está vivendo aqui no Brasil, quando o arcadismo chega aqui, a gente vive aqui no Brasil também um momento muito delicado, né? Que momento é esse que a gente está vivendo? É um momento em que alguns ideais políticos e econômicos estão ali, né, em efervescência. Então a gente está falando, por exemplo, desse momento. Que momento histórico é esse aqui? É o momento da mineração. Então, quando eu falo do momento da mineração aqui no Brasil, ou seja, o ouro está em alta, né? A questão aí da busca pelo ouro está em alta, eu estou te dizendo que o eixo econômico aqui no Brasil, ele é transmutado, ou seja, ele deixa de estar no Nordeste, mais especificamente na Bahia e em Pernambuco, e ele é transferido aqui para o Sudeste, mais especificamente para Minas Gerais, né, para Vila Rica, que hoje nós chamamos de Ouro Preto. Então, assim, eu estou falando de um momento em que os jovens eles estavam insatisfeitos com as determinações da coroa portuguesa e estavam buscando ali, né, pautados em alguns outros movimentos que já tinham acontecido, como, por exemplo, né, a independência das 13 colônias americanas. Então, a gente consegue entender que os jovens eles estavam vivendo ali
um momento muito conflitante, né? Um momento ali muito delicado, tanto no campo da economia, com essa questão da mudança de polo econômico, em virtude da mineração, da questão do ouro, e a gente também está falando sobre uma questão de insatisfação política, uma insatisfação que acontece em virtude dessa não aceitação de algumas imposições da coroa. E aí, em virtude desses movimentos, em virtude de toda essa questão, acontece o que a gente chama de conjuração mineira. E a conjuração mineira, ela vai servir de pano de fundo para o arcadismo. Por que ela serve de pano de fundo? Porque os principais autores árcades, né, a gente está falando de um movimento que ele é intelectual. Então, os principais intelectuais, eles estavam envolvidos nesse contexto político e eles também produziam, eram eles que escreviam. Então, a gente tem, por exemplo, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, que são aí, né, autores que estão envolvidos, artistas que estão envolvidos nesse movimento. É importante a gente falar que, por exemplo, como que esse movimento chega ao Brasil, né? O movimento da razão, do intelectual, do pensamento, da construção de algumas ideologias, né, no campo do intelectual, ele acontece porque esses mineradores, eles começam, né, as famílias começam a ter uma situação mais abastada, e em virtude disso, o que eles fazem com os filhos? Mandam para a Europa. Sendo que na Europa a gente está nessa efervescência intelectual, filosófica, ideológica. Então a gente está vivendo lá um momento em que muitas informações, muitos acontecimentos, né, estão culminando. Logo, esses jovens eles vão estudar fora e eles vêm para cá com um pensamento de insatisfação com o que eles veem aqui, com a situação do Brasil. E aí essa insatisfação gera todo esse movimento que vocês conhecem bem, tá bom? Então, aqui no Brasil a gente tem esse contexto, né? Alguns dos artistas árcades, eles são presos em virtude aí da participação no movimento da Conjuração Baiana, ou seja, nessa questão da tentativa de uma emancipação, de uma independência, né? Então, a gente está falando de intelectuais que trazem também, né, ou que estão envolvidos com outras questões. Então, é o artista envolvido com questões políticas, né? Ou, na verdade, ali a gente não sabe o que é quem, se é o homem político envolvido na arte ou é a arte envolvendo a política, né? É tudo muito ali, simultâneo, muito misturado, tá bom? Eu coloco aqui para vocês os principais autores desse movimento: Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama, Santa Rita Durão. Quando eu falo, por exemplo, de Cláudio Manuel da Costa, ele é um dos que ainda tem mostra um pouco de oposição, né? Ele vai estudar fora, então ele consegue trabalhar nos textos dele essa dualidade entre a visão da Europa e a visão dessa insatisfação aqui no Brasil, né? Então, existe esse paralelo sendo colocado ali. Então, assim, só para resumirmos, o movimento árcade, ele é em oposição ao barroco, o movimento que vai buscar a simplicidade, um movimento que é pautado na ideologia da razão, a busca das respostas, da felicidade, da plenitude. Ela não está mais no campo do divino, ela agora, para o homem árcade, ela está no campo terrestre, ela está no campo, né, daquilo que é palpável, daquilo que é racional, daquilo que é científico. O homem árcade, ele vive, né, sempre nesse ambiente campestre, então o campo, a natureza serve como cenário, serve como pano de fundo, como estrutura para essa temática. Eles se colocam por vezes como pastores, né, e aí a gente recorda a questão da Arcádia. Então o homem árcade, ele se coloca muitas vezes, então é importante falarmos que uma das características, né, que muitas vezes vocês vão encontrar em algumas questões, é a ideia do pastoralismo. Esse é o lírico que assume a condição de pastor. Ele vive no campo e ele assume essa condição de pastor. Então tudo, né, tá sempre muito envolvido. O próprio amor, a própria mulher amada, ela está sempre ali, né, muito conjugada com a natureza. Então
Os textos vão trazer muito essa questão da natureza, esse ambiente, essa felicidade plena, a busca, né, a fuga da cidade em busca de um lugar ameno, a rejeição daquilo que é da riqueza tanto em relação ao aspecto financeiro quanto à riqueza do rebuscamento linguístico, né? Essa riqueza linguística. Então, tudo isso é rejeitado pelo Árcade porque ele busca aproveitar o momento. Ele não está preocupado com o depois, ele está preocupado com o agora. Ok, galera? Espero que vocês tenham entendido. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!